Olá, meu nome é Ana Paula Marques, sou acadêmica do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Roraima e, junto com a Karine Macedo e o Mical, vamos apresentar o livro escrito por Felipe Sobral e Alqueta Pessi, intitulado como Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro. Esse livro é dividido em 3 grandes partes. A primeira parte é sobre os fundamentos da administração, a segunda parte sobre as funções da administração e a terceira parte trata sobre as áreas funcionais da administração. Porém, nós vamos nos ater somente às 2 primeiras partes, sendo a primeira que trata dos fundamentos da administração e a segunda que trata das funções da administração. E nós vamos apresentar cada capítulo separadamente com a contribuição dos 3 participantes. Bom, este livro ele traz uma sólida fundamentação teórica sobre a administração que comprovam a necessidade do equilíbrio entre a teoria e a prática nesta área. E no livro contém exemplos práticos que podemos conhecer a partir das narrativas dos autores que contam história de empresas e empresários e administradores que embasaram essas teorias, né? O estudo desse livro. Pois bem, sobre os fundamentos da administração, o primeiro capítulo deste livro tem por título Introdução à Administração e à Organização e às Organizações. O texto ele traz uma abordagem sobre as concepções e o conceito da administração. E nos apresenta que a administração existe desde civilizações mais primitivas, que já abordavam as técnicas e as ferramentas administrativas para alcançar os objetivos. E ao longo da história, a administração ela evoluiu e se desenvolveu, sendo influenciada por diferentes correntes de pensamentos humanos, como as organizações militares e a Igreja Católica. O conceito que o texto traz de administração é de uma ciência que estuda e sistematiza as práticas usadas para gerenciar uma organização, levando em conta as informações fornecidas por outros profissionais e pensando previamente nas consequências de suas decisões, ou seja, a tomada de decisão sobre recursos disponíveis, trabalhando com e através de pessoas para atingir objetivos, enquanto a organização é a forma como se dispõe o sistema para atingir os resultados pretendidos e que pode ser aplicada em diversos contextos, como escolar, empresarial, pessoal, de eventos, domésticos, entre outros. Já a administração é a governabilidade e gestão de uma empresa ou organização de forma que as atividades sejam administradas com planejamento, organização, direção e controle, trabalhando com e por intermédio de outras pessoas na busca de realizar os objetivos da organização. Portanto, a administração é uma ferramenta essencial para a gestão e organização de uma empresa ou organização, visando alcançar seus objetivos de forma eficaz e eficiente. Além disso, o texto apresenta também algumas habilidades que são necessárias para que o administrador possa executar eficazmente o processo administrativo, que são as técnicas humanas e conceituais. Contextos esses que serão apresentados a seguir pelos meus colegas. Olá, meu nome é Karine, acadêmica do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Roraima, e vou falar sobre o capítulo 1, e nele vou falar sobre as áreas funcionais da organização, e vou citar 4 pontos, que é a produção e operação, marketing comercial, finanças e recursos humanos. A área e produção de operação tem como atividade complexa o planejamento do produto, instalação, processo produtivo, organização do trabalho, planejamento da produção, administração de estoque, controles e compras. A administração do produto e operação tem como principal responsabilidade o desempenho de técnicas na gestão de bens e serviços, uma vez que possui uma finalidade
que desenvolve o produto e serviço a partir de matérias-primas. O marketing comercial é responsável por diversas funções, como pesquisa de mercado, produto, preço, distribuição, comunicação e vendas. O marketing comercial é uma estratégia de mercado que contribui para a realização de escolhas para alavancar o crescimento de vendas, colaborando assim para que a meta seja alcançada, para que se aplique a necessidade de canais, ferramentas para alcançar o público-alvo. Já a área de finanças é responsável pelas seguintes funções: informação de gestão, análise, investimento, financiamento e distribuição de dividendos. É um setor abrangente e detalhado que varia com o tamanho da empresa e com o plano de negócio e a qualidade da demanda de produto ou serviço. A área de recursos humanos tem como principal função o implemento da política e procedimento que regula as relações da organização dos seus membros, o planejamento de recursos humanos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação e desempenho, remuneração e compensação e melhorias das condições do trabalho. Os papéis do administrador. De acordo com Max Minis, o administrador desempenha um conjunto de papéis, e neles podem ser interpessoais, informais e decisórios. Essas três categorias se agrupam a um conjunto de papéis diferentes, mas interrelacionados. A habilidade do administrador. A habilidade conceitual é a capacidade de compreender a complexidade da organização em todo, interagir o comportamento em suas partes. A habilidade técnica é a capacidade de usar ferramentas e procedimentos técnicos e conhecimento especializado e relativo em sua área e atuação. A habilidade humanas é a capacidade de se relacionar, comunicar, atitude e motivações das pessoas e líderes de grupo. As competências do administrador. As competências são definidas por um conjunto de conhecimento, aptidões, atitudes relacionadas com o desempenho eficaz e eficiente de um administrador. Para cada área, a competência são desenvolvidos os elementos que definem o desempenho eficaz do administrador. Enumeradas as aptidões e conhecimento e atitudes do administrador, a necessidade de desenvolver as competências gerenciais. Bom, pessoal, tudo bem? Seguindo aí o que as minhas colegas já apresentaram até aqui, eu vou trazer um pouco sobre a administração no Brasil e os desafios e recompensas de ser um administrador. Bom, segundo o livro, é possível identificar os traços culturais que definem o sistema de ação cultural brasileiro e apresentam elementos que formam os subsistemas e impactos causados pela cultura brasileira na administração. E o modelo que é possível interpretar os impactos parte de 4 grandes subsistemas, que são eles: concentração do poder, personalismo, aversão ao conflito e postura do espectador. Então, esses subsistemas eles trazem características que representam o estilo brasileiro de administrar, como por exemplo, concentração do poder, que traz a autoridade é vista como forma de estabelecer e manter a ordem. O personalismo, força das relações pessoais e redes de contato. Postura do espectador, medo da mudança. Aversão ao conflito, que traz evitamento de situações de confronto. O formalismo, controle da incerteza por meio das leis e regras. Paternalismo, líder reproduz o papel do pai protetor. Seguindo aqui, flexibilidade, que traz jeitinho brasileiro de resolver problemas. Impunidade, que é a última, não punição dos ineficientes ou transgressores. Então são algumas dos elementos aí que formam esse subsistema. E aqui eu vou trazer as características das empresas brasileiras, dos administradores brasileiros, na verdade, que o texto nos apresenta. E algumas das características são a visão imediatista, adoção de sistema de tomada de decisão centralizado
e autocráticos. Prática de relações interpessoais baseadas na docilidade e no respeito pelo poder constituído. Disfarce das formas autoritárias de poder com uma retórica de participação e envolvimento. E sobre o perfil das empresas brasileiras, o texto destaca vários obstáculos aí que os empreendedores aí encontram no que diz respeito à criação e sustentação de negócio, tais como elevada carga tributária, elevados custos de financiamento, burocracia ineficaz e produtividade reduzida. Os estudos aí nos traz uma reflexão sobre aquelas pessoas que não escolheram ou não vão escolher o ramo da administração como profissão, tendo em vista que a maioria das pessoas hoje elas trabalham em organizações, em empresas, e que em algum momento da vida delas elas vão precisar administrar ou vão estar sendo administradas. E mesmo que elas não escolheram ser administradores, elas vão ter a responsabilidade de administrar um negócio, uma organização, uma empresa. E aí que está a importância de ter a administração como campo de conhecimento e a gente poder superar os desafios no futuro, né? E falando de desafio, o próximo tópico aqui que eu vou estar trazendo, os desafios e recompensa de ser um administrador. Bom, desafios e recompensa de ser um administrador é um trabalho difícil e exigente. Tem de lidar com pessoas de diferentes personalidades, experiências, conhecimentos e ambições, que precisam ser agregadas em torno de um objetivo comum. Precisam saber motivar seus subordinados, mesmo quando o ambiente é incerto e caótico. Pacotes de remuneração refletem o valor que o mercado lhes atribui. Os administradores têm a chance de inovar, de encontrar formas criativas de aproveitar oportunidades ou resolver problemas. Têm a oportunidade de lidar com uma diversidade de pessoas e experiências, enriquecendo sua visão de mundo, ao reconhecimento e o status social da profissão. Capítulo 2. Teoria em administração. São correntes de pensamento que fornecem uma base conceitual para a prática da administração. Conjunto de correntes e suposições elaborada para explicar uma relação entre dois ou mais fatores observados, proporcionar uma base sólida para prever eventos futuros. A teoria das organizacionais são o objetivo de compreender as organizações como um fenômeno, de desenvolver modelos explicativo ou descrito como a prática organizacional. A teoria em administração são as teorias que influenciam a prática, servindo como guia para as decisões da administração, e as teorias que influenciam a forma como enxergamos as pessoas são as organização e o ambiente em que elas estão inseridas. As teorias servem como fonte de compreensão ou previstas para práticas, observar as organizações. Organizar e administrar com as práticas seculares. A intervenção da contabilidade na prática da administração ocorreu no século XVI. A constituição da primeira empresa multiglobal é a Companhia das Índias Orientais e foi responsável pelo desenvolvimento do comércio entre os países em vários continentes no decorrer do século XVII. A Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo. A Revolução Industrial da consolidação do capitalismo é um conjunto de mudanças e tecnologia que iniciaram no século XVIII no Reino Unido, com o profundo impacto do processo produtivo e com a implantação da economia social. A divisão do trabalho é a separação de uma atividade em pequenas tarefas especializadas e que podem ser executadas de forma separada e independente. O capitalismo é um sistema econômico em que se tem meio de produção e distribuição de propriedade privada e fins lucrativos. As decisões sobre oferta, demanda, preço, distribuição de investimento não são feitas pelo governo, mas em si pelos próprios capitalismo. O socialismo é um sistema econômico
que defende a propriedade e a administrativa pública e coletiva dos meios de produções de uma sociedade caracterizada pela igualdade e oportunidade. Processo de modernização das sociedades ocidentais. O processo de modernização é um processo de substituição e estruturas sociais baseada na autoridade tradicional, como a sociedade medieval. Para Max Weber, o diferencial desse tipo de sociedade é que existiu como base nos tipos de autoridade que lhe serviam: a autoridade tradicional, autoridade carismática e autoridade racial legal. Bom, pessoal, novamente aí, seguindo o que as minhas colegas já apresentaram, eu vou estar trazendo algumas informações aí sobre o estudo da Escola Clássica da Administração, Escola Comportamental e Escola Quantitativa. Bem, a Escola Clássica de Administração é importante mencionar e falar sobre Frederick Taylor, considerado o pai da administração científica, por propor a utilização de métodos científicos cartesianos na administração de empresas. Dito isso, a escola clássica pode ser dividida em 3 grandes correntes, que é o movimento de administração científica, gestão administrativa e teoria da burocracia. Só para contextualizar, eu vou citar alguns tópicos aqui que fazem parte do período da escola clássica, como empirismo, monopólio, liberalismo e individualismo. E como precursores é importante citar nomes como Robert Owen, que era reformista social, Charles Babbage e Augusta Ada King. Bem, o movimento de administração científica surgiu como uma resposta eficiente à questão da existência de uma nova força de trabalho, desqualificada e cara. Era uma escola pioneira de pensamento administrativo e também apresenta estudo dos tempos e movimentos. E outra corrente é a gestão administrativa, que é a escola de pensamento administrativo. E um autor que é importante citar é Henri Fayol, que era um teórico clássico. Ele dividia as operações empresariais em 6 grupos interrelacionados. E a última corrente é a teoria da burocracia, defendida por Max Weber, e diz que a burocracia é o modelo ideal de estruturação das organizações da sociedade capitalista. A outra escola é a Escola Comportamental de Administração. A Escola Comportamental de Administração é o conjunto das contribuições teóricas e empíricas do campo de administração e traz alguns elementos aí importantes, como o homem social, e alguns autores que é importante citar, como Sigmund Freud, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto. São esses os autores que eu posso citar, que é importante citar. E apresenta outros tópicos, como o movimento das relações humanas, abordagem comportamental, que fazem parte aí da Escola Comportamental de Administração. E a última escola é a escola quantitativa. É outra corrente aí de pensamento, porém usa técnicas matemáticas e estatísticas na análise de modelos complexos. E ela pode ser dividida em 3 grandes correntes, que é a pesquisa operacional, gestão de operações e gestão de sistemas de informação. Continuando a abordagem já iniciada pelos colegas, o texto traz uma introdução sobre a escola contingencial, que é a teoria que defende a visão de que não existe uma única estrutura organizacional que possa ser aplicada a todas as organizações da mesma forma, já que as empresas, os ambientes e os fatores contingenciais são diferentes. E a escola contingencial, ela enfatiza que não há nada de absoluto nas organizações ou nas teorias administrativas, que tudo é relativo, que tudo depende. E na escola contingencial, cada unidade passa a ser vista como um conglomerado, com administradores funcionais e diversas formas para alcançar o mesmo objetivo. Considerando que essa escola não enxergava o trabalhador como um homem social, mas sim como um homem funcional, no tocante ao conceito de equifinalidade, que se refere a um sistema aberto cujo resultado de seu funcionamento independe do ponto de partida ou cujo equilíbrio da organização é determinado pelos parâmetros dos sistemas,
Diferentes condições iniciais geram igualdade de resultados, e diferentes resultados podem ser gerados por diferentes condições iniciais. O estudo deste capítulo ele finaliza fazendo uma abordagem sobre as tendências contemporâneas em administração, que compreende o período do século XX que ficou identificado como a época em que a teoria das organizações vivia uma fase de desenvolvimento controlado dentro de um único paradigma intelectual. E essa teoria ela levanta uma hipótese acerca das organizações, vendo-as como uma resposta aos ambientes incertos e como uma transação natural das transações que ocorrem livremente no mercado. No estudo das tendências contemporâneas, o texto faz uma ênfase no movimento dos estudos críticos em administração, cujo principal objetivo é desvendar as relações de dominação e estrutura de controle presentes nas organizações contemporâneas. Esse estudo ele trata dos conceitos de dominação, ideologias, de controle e disciplina, entre alguns outros que veremos aí no estudo dos próximos capítulos. Bom, aí sobre o capítulo 3, eu vou falar agora sobre o ambiente organizacional. E os tópicos são os parâmetros da ação gerencial, o ambiente das organizações, o ambiente interno e a cultura organizacional. Bem, os parâmetros da ação gerencial traz alguns elementos que possibilitam entender melhor, como visão onipotente da administração, visão simbólica e visão equalizadora. São elementos aí que influenciam o desempenho de uma organização. Sobre o ambiente das organizações, ele fala sobre compreender o ambiente e seus efeitos, e para isso, os administradores devem fazer uso da análise ambiental, conhecer o ambiente interno e externo. E o ambiente interno é o conjunto de elementos internos da organização. Sobre a cultura organizacional, ela é definida como um sistema de valores e significados compartilhados pelos membros da organização. E é importante citar o nome de um ex-professor, Edgar Schein, que também apresentou estudos relevantes sobre cultura organizacional. A cultura organizacional ela era diferenciar uma organização da outra. E são elementos aí da cultura organizacional, histórias, rituais, slogans e símbolos. E é importante dizer aqui que os resultados das pesquisas sugerem que as empresas com culturas fortes estão associadas a maiores níveis de desempenho organizacional. Falando um pouco mais sobre ambiente das organizações, o ambiente externo é o contexto nas quais as organizações existem e operam. Como já tinha falado, o ambiente interno é o conjunto de elementos internos da organização. E o ambiente das organizações, em geral, refere-se ao conjunto de forças, tendências e instituições. Capítulo 3. Ambiente contextual. O ambiente contextual inclui todos os fatores fora do limite da organização, mas independente delas, tais como fatores econômico micro, político e legal, socioeconômico, demográfico e tecnológico. Entre o termo demográfico, o Brasil é considerado um dos países de muito potencial, além dos números de habitantes, umas várias de ter contas de análise e tendência demográfica, a taxa de crescimento populacional. Fatores socioculturais. Os socioculturais é utilizado por se referir a qualquer processo de fenômeno relacionado à cultura e considerada comunidade e sociedade. Os fatores socioculturais podem ser afetados na qualidade de informação contábil
e dessa forma é presente no estudo que busca análise que influencia o aspecto culturais. Fatores econômicos é a tendência e expansão de extensão econômica, produtos inteiros e bruto, nível salarial e tendências de inflação e deflacionais. A taxa de câmbio e a taxa de desemprego, entre muitos, são indicadores de economia importantes. O administrador deve se distinguir todos os tipos de mudanças, tais como impacto organizacionais, para conceder uma resposta estratégica adequada. Os fatores políticos e legais são os principais estabelecidos na política e clima ideológico gerais da política econômica legislativa elaborada para legislação antimonopólica, como todo o conjunto de regulamentos governacionais que controla e restringe incentiva completamente empresariais. Os fatores tecnológicos. Os fatores tecnológicos traduzem o nível de desenvolvimento tecnológico na sociedade como um setor. A inovação tecnológica é o produto, o processo de materiais e legislação sobre a proteção de patentes de programas incentivados com pesquisa são alguns exemplos de fatores tecnológicos que influenciam a atividade da organização. O ambiente operacional. O ambiente operacional é definido como um ambiente mais imediato e relevante para a empresa. Tem sido de ampla pesquisa em teoria da administração, especialmente na área da estratégia, devido sua importância determinada na escolha da estratégia no desempenho das empresas, principalmente nas mudanças relacionadas entre os clientes e organizações, que está relacionado com o impacto da internet que causou-se poder nos clientes. Os fornecedores são responsáveis pelos insumos utilizados pelas empresas para produzir determinados bens e serviços. Dando sequência à apresentação do capítulo 3, o tópico a seguir, ele trata da relação organização-ambiente. Esse termo é fundamental para o sucesso de uma empresa a longo prazo, pois ele fala a importância dos ambientes terem conhecimento do que acontece no ambiente externo da empresa, que pode ter influência significativa no desenvolvimento da organização. E o texto destaca duas dimensões importantes que devem ser observadas, que é a complexidade ambiental e o ritmo de mudanças não planejadas. E uma das estratégias que o texto adota para controlar essa interferência é a transposição de fronteiras, que se refere ao desempenho de papéis organizacionais que tem como principal objetivo relacionar a empresa com os principais elementos do ambiente externo. E nesse mesmo contexto temos o estudo de análise dos stakeholders, que são os indivíduos afetados direta ou indiretamente pelas ações de uma organização. Indivíduos esses que podem ser membros internos ou externos dessa organização. Pela análise desses stakeholders, a organização ela pode identificar os principais sujeitos envolvidos, os interesses desses sujeitos e o modo como esses interesses vão afetar a organização. Pode identificar também os riscos e as chances de sucesso da organização. E nós entendemos que o processo de administração é um contínuo ajustamento do ambiente interno e da cultura organizacional. E que uma cultura interna forte por si só não garante o sucesso de uma empresa. De acordo com o texto, essa cultura ela precisa ser adaptativa, com maior maleabilidade e complexidade frente às mudanças ambientais, sejam elas internas ou externas. E a gente finaliza a apresentação deste capítulo apontando que esse estudo ele traz uma valorização dos grupos informais e a influência do ambiente que o ambiente organizacional pode ter no comportamento humano, o que vai abrir margem para a gente, vai abrir
mais conceitos que vão ser estudados aí ao longo dos próximos capítulos. Capítulo 4. Fundamentos da tomada de decisões. A tomada de decisões errada é um risco que todas as empresas estão sujeitas a cometer, principalmente as bem-sucedidas. Por isso é importante o conhecimento técnico e a ferramenta para auxiliar os administradores, para melhorar a qualidade de decisões que possam impactar de maneira significante o desempenho das organizações. Alguns autores consistem na tomada de decisões como sinônimo de administração, que se refere aos administradores, como na tomada de decisões. É o conjunto de decisões que permite que as organizações resolvam um problema para aproveitar a oportunidade e, por isso, alcançar seus objetivos. Certeza, no qual a situação de toda a informação é necessária para a tomada de decisões e encontra disponível. Risco é uma situação no qual não é possível prever com certeza os resultados associados com as alternativas, mas há informação suficiente para estimar possibilidade que determina o evento que venha a acontecer. Incerteza, situação no qual a informação sobre as alternativas e as suas consequências é incompleta e imprevistas. Tipos de tomada de decisões. Há duas: a decisão programada e a decisão não programada. A decisão programada é no qual a situação é repetida em estrutura e determina por abordagem específica na quais a organização já desenvolveu um mecanismo de controle. Já a situação não programada é a solução específica para resolver a situação e de estrutura que ao pouco se frequenta, na quais as informações estão incompletas e ambíguas. O processo decisório: identificar a situação de todos que deveriam ocorrer e identificar o problema e oportunidade que pretende responder. Análise diagnóstico de situação. Essa etapa é o processo decisório que consiste em estabelecer o objetivo de pretender alcançar decisões e análise na causa que estão à origem da situação. O processo é a avaliação do começo da identificação dos princípios de impacto e cada alternativa na organização, como impacto financeiro, benefício, os ativos e inativos, tempo, recursos e risco. Seleção e implementação da melhor alternativa. A implementação consiste em um conjunto de ação que possibilita a realização de objetivos e solução de problemas. Na maioria das decisões, bem-sucedidas e a implementação independente da capacidade do administrador em comunicar de maneira eficaz as decisões evoluídas, e o administrador deve-se demonstrar compreensão e explicar as razões claras e específicas. Bom, vou falar agora sobre o capítulo 4 e mais especificamente sobre racionalidade e intuição na tomada de decisões. É um modelo que prescreve como os administradores devem se comportar para maximizar os resultados das suas decisões. E esse modelo traz premissas subjacentes como situação bem definida, correta e formulada, metas claras e objetivos também. Não há restrições de tempo ou de recursos, informação precisa, mensurável e confiável sobre todas as alternativas e os resultados potenciais de cada uma. O decisor é racional. Todos os critérios e preferências para avaliar as alternativas são perfeitamente identificadas. Outro tópico é limitações à racionalidade no processo da tomada de decisão, que nada mais é que a teoria que sustenta que os gestores, ao tomar decisões, se desviam de um processo lógico e sistemático de análise, construindo modelos simplificados que apenas extraem
os aspectos essenciais dos problemas. Também fala que o tempo e o custo necessário para coletar informações que permitam avaliar essas alternativas não compensam. Tendência para avaliar os julgamentos em estereótipos previamente formadas. E para finalizar, também diz que, diante da imperfeição do processo decisório, os administradores eles procuram soluções aceitáveis e satisfatórias, em vez de buscar a decisão que maximize os resultados possíveis. Dando continuidade à apresentação do capítulo 4 sobre a tomada de decisões, o livro apresenta duas complexidades cognitivas, sendo ela a complexidade alta e a complexidade baixa. A complexidade alta corresponde ao estilo analítico e ao estilo conceitual, enquanto a complexidade baixa corresponde ao estilo diretivo e ao estilo comportamental. O estilo analítico é o representativo de pessoas orientadas para tarefas mais elaboradas e de maior enredamento. Já o estilo conceitual é característico de pessoas que tomam decisões previamente orientadas. Já o estilo diretivo diz-se de pessoas com dificuldades para o entendimento de assuntos mais complexos, enquanto o estilo comportamental representa uma forma de tomar decisões na qual a principal preocupação é o bem-estar das pessoas. Sobre a tomada de decisão em grupos, observamos que os grupos oferecem um excelente veículo para a realização de diversas etapas do processo de tomada de decisões. Eles são um meio de reunir informações de formas mais amplas e mais profundas. Quando o grupo é composto por pessoas com históricos diferentes, as alternativas geradas serão bem mais extensivas e a análise será bem mais crítica. De certo que quando a solução final for escolhida, haverá mais gente do grupo de decisão para apoiá-la e para implementá-la. No entanto, estas vantagens podem ser contrapostas pelo tempo consumido pelo grupo, pelos conflitos internos criados pelas diferentes opiniões e pela pressão para que se chegue logo a uma determinada conformidade. Então, a gente chega à questão final desse capítulo, respondendo quem de fato é responsável pela tomada de decisão dentro da organização. O modelo von Jagon, que foi defendido pelo escritor Victor Vroom e o Arthur Jagon, procura identificar qual o estilo mais eficaz e qual o grau de participação dos apoiadores e dos subordinados na tomada de decisão dentro da organização. E esse modelo sugere que se façam 7 questões de diagnósticos da situação para determinar qual a abordagem mais apropriada. E, ao considerar as respostas, estreita-se as opções para identificar o estilo da participação do líder mais apropriado para a dada situação do problema. Bom, para começar mais uma vez, agora falando sobre o capítulo 5, mais especificamente eu vou trazer informações de estudos sobre fundamentos de planejamento, tipos de planos e o papel dos objetivos no planejamento. Bem, o planejamento é uma função da administração responsável pela definição dos objetivos da organização e pela concepção de planos que integram e coordenam suas atividades. E o planejamento tem a dupla atribuição de definir o que deve ser feito, que são os objetivos, e como deve ser feito, que são os planos. É importante falar do planejamento não formalizado, que é um planejamento caracterizado por uma definição vaga dos objetivos, que é denominado planejamento informal. Falando agora sobre os tipos de planos, os planos são a tradução formal do planejamento em documentos que estipulam como os objetivos devem ser alcançados, descrevendo como os recursos devem ser alocados e quais atividades devem ser realizadas e os planos que eles podem ser. Bem, os planos eles podem ser estratégicos, táticos e operacionais.
Os planos estratégicos referem-se à organização como um todo, cobrem decisões sobre objetivos e estratégias de longo prazo e servem de base aos planos táticos e operacionais. Os planos táticos traduzem os objetivos gerais em objetivos específicos de uma unidade da organização. E os planos operacionais, para finalizar, identificam os procedimentos e processos que especificam requeridos dos níveis mais operacionais da organização. E para finalizar, o papel dos objetivos no planejamento. Refere-se a uma importante dimensão do planejamento. Os objetivos podem ser classificados de acordo com a natureza, formalização e processo de definição. No topo da hierarquia de objetivos estão a missão e a visão. Apresenta-se também objetivos estratégicos, táticos e operacionais. Os objetivos proporcionam um senso de direção, antecipam estágios futuros desejados e se mobilizam para alcançá-los. A administração estratégica é um processo que consiste no conjunto de decisões e ações que visam proporcionar uma adequação competitivamente superior entre as organizações e o seu ambiente, ou seja, o padrão de objetivos, propósitos e principais políticas e planos para que se alcance determinados fins, de forma a definir em que negócios a empresa está ou deveria estar e o tipo da empresa que é ou deveria ser. Em seu significado original, a palavra estratégia é um conceito cuja raiz remonta à Grécia Antiga, onde a palavra estratégia se referia à arte de ser general, de liderar exércitos e destruir inimigos, na sua essência competitiva. E essa essência se mantém no ramo administrativo, como defendeu Knight Ollmann, que a estratégia pode ser defendida como um iceberg e que em sua maior parte está submersa. Para o autor, a parte visível trata da competição, mas a maior parte é intencionalmente invisível, fica debaixo da superfície onde o valor é criado e se evita a competição. Assim, uma estratégia de valor agregado não deve se reduzir à derrota da competição, mas sim à compreensão das necessidades dos clientes de forma a entregar-lhes mais valor do que aos concorrentes. Assim, o texto nos faz entender que o conceito de estratégia deve estar intrínseco ao controle, deixa de ser visto como resultado de um planejamento formal e passa a ser considerado um processo dinâmico e flexível, que permite detectar continuamente novas oportunidades ou ameaças. Dessa forma, não é imperativo que uma estratégia resulte sempre de um plano deliberado. Ela pode também emergir de respostas a uma situação externa que estimula o pensamento estratégico da organização. No entanto, enquanto a formulação puramente deliberada de uma estratégia dificulta a aprendizagem, a formulação puramente emergente impede o controle. Por isso, todo o processo de formulação de estratégia deve combinar uma dimensão deliberada e outra emergente. A estratégia deliberada é aquela que resulta por meio do qual a empresa antecipa os acontecimentos do ambiente e desenvolve planos de ação prévios para responder a esses eventos. Estratégia emergente é a que surge como resposta a uma oportunidade ou ameaça ambiental, sendo resultado do pensamento estratégico dos membros da organização. Dessa forma, é certo afirmar que toda organização possui uma estratégia, mesmo que de forma implícita. O estudo de Mitzberg, citado no livro, propôs diversas concepções de estratégias, incluindo a estratégia como plano, a estratégia como padrão, a estratégia como posição,
a estratégia como perspectiva, a estratégia como manobra e estratégia como processo, sendo cada uma dessas com suas especificações e características próprias. Porém, antes de formular uma estratégia, os administradores precisam analisar as principais tendências de seu ambiente externo e conhecer as competências e os recursos de que as organizações dispõem. Essa interação das externalidades com as internalidades resultam na identificação de um conjunto de opções estratégicas que a organização pode explorar. E o texto nos apresenta a análise SWOT, que é uma ferramenta gerencial para estudar de forma integrada o processo de análise estratégica, depois de identificar as oportunidades e ameaças ambientais e os pontos fortes e fracos da organização, permitindo assim identificar um conjunto de medidas estratégicas que possibilitem explorar as oportunidades ou diminuir os impactos e as ameaças. A nível de corporação, a organização deve decidir em quais negócios pretende estar presente e como eles se interrelacionam. Definir o rumo que as organizações devem seguir de forma a alcançar a sua visão e a sua missão. E depois de analisar os ambientes externo e interno da organização, os administradores podem optar por uma das três estratégias, que é a estratégia genérica, que pode ser o crescimento da organização, ou a estabilidade, que é onde a organização se mantém no mesmo nível, ou a retração, que é quando o processo evolutivo dá um passo atrás. E essa decisão pode ser tomada através da abordagem de portfólio, que consiste na avaliação de cada uma das unidades do negócio com relação ao mercado em que competem e à estrutura interna da organização, com o objetivo de apoiar os gestores na formulação de estratégias cooperativas que permitam melhorar o desempenho da organização. E o autor nos apresenta dois modelos que são utilizados nesta análise. A matriz BCG, que é uma ferramenta de análise estratégica utilizada para avaliar o portfólio de produtos e serviços de uma empresa com base no seu crescimento e participação no mercado. E ele classifica os produtos em 4 categorias: estrela, vaca leiteira, ponto de interrogação e abacaxis. E ele utiliza alguns critérios, entre eles como o tamanho do mercado, a taxa de crescimento, a posição cooperativa, para condicionar os negócios em uma matriz e identificar as oportunidades de investimento e alocação dos recursos. Capítulo 5. Formulação e estratégia do nível de negócio. Enquanto a estratégia do nível corporativo define quais os negócios da organização devem priorizar a locomoção de recursos fazendo investimento ou alienando-os a unidades de negócios, e a estratégia de nível de negócio tem como objetivo definir como a unidade competitiva para conseguir alcançar uma suposição de superioridade em relação aos concorrentes. As vantagens competitivas e potenciais e essenciais. As vantagens competitivas é o conceito central para a administração e estratégia, para poder coexistir com as outras empresas. E cada organização precisa ser diferente e possui uma característica única para se distinguir das restantes. As características únicas são as vantagens competitivas. Alguns exemplos de vantagem competitiva são a qualidade do produto oferecido, denominar exclusivamente de fonte de matéria-prima ou tecnologia de ponta, pioneiro na inovação, alinhamento da produção eficiente de baixo custo, a imagem de marca forte, o aporte de recursos financeiros e o sistema de distribuição e atendimentos excepcionais ao cliente. As raízes competitivas na competências essenciais, que são as pontes fortes da empresa, que possibilidades condenas
a produção, interagir com as tecnologias e otimizar a organização do trabalho, entregar o valor de mais para o cliente. As competências essenciais para distinguir os outros recursos e a capacidade de organizar é porque garante o acesso potencial e a ampla variedade do mercado, traduzem a distribuição significativa para a satisfação necessária dos clientes, são difíceis de reproduzir, imitadas pelos concorrentes. Os 5 modelos competitivos para Michel Porter, o professor da Universidade Harvard Business School, com interesse nas áreas da administração ou da economia, é um autor de diversos livros de estratégias competitivas. Assim que a organização deve uma forma de estratégia de negócio, analisando-se as 5 fontes competitivas que caracterizam a estrutura de indústria que inserir e ao saber da ameaça de novos entrantes, a ameaça de subordinados, o poder barganha dos fornecedores e o poder de barganha dos clientes e a rivalidade entre os concorrentes estabelecido. A ameaça de novos entrantes é importante condicionar na rentabilidade das indústrias em virtude do aumento da rivalidade que pode provocar. E a ameaça de produto substituído é quando maior pressão dos produtos substituídos, menor será a atividade industrial. E o poder da barganha dos fornecedores, os fornecedores com muito poder da barganha podem produzir rentabilidade na indústria, já as empresas que têm menos condições de defender seus interesses. O poder da barganha dos clientes é os clientes atuais de potenciais que também influenciam na competição da indústria e na medida que podem provocar diminuição dos preços e exigir maior qualidade do nível de serviços. A rivalidade entre os concorrentes estabelecido são muitas as formas de concorrência, principalmente na guerra de preço, e são bastante instáveis, que afetam negativamente a rentabilidade das indústrias. Estratégia do nível funcional. A estratégia do nível funcional são fórmulas pelo departamento de empresa que consiste em um plano de ação que serve para sustentar a estratégia do nível de negócio. Por meio dela é definido o papel de cada área funcional. Dessa forma, apoia uma estratégia, especialmente com o objetivo funcional, com o bem de ação necessária para alcançá-las. As estratégias de nível funcional detalhada são abrangentes e horizontes temporárias para a menor estratégia de negócio. É necessário, no entanto, que elas sejam coordenadas entre si para evitar conflitos e naturais e tendências que tratam de departamento como uma unidade organizacionais independente das outras. A estratégia de marketing é um instrumento fundamental para desenvolver uma estratégia de diferentes posições de produtos e organização como único. E por essa razão, a empresa Coca-Cola aposta tão fortemente no seu desenvolvimento dos seus produtos e com suas promoções, escolhe canais de distribuição que lhe garante um alcance de uma estratégia. A estratégia dos recursos humanos, que diz respeito às políticas, é a gestão que possa um contexto de organizar, ou seja, se refere à atração e motivação do comprometimento das forças do trabalho e da organização. E dessa forma, as decisões relativas do recrutamento de novos funcionários é o desenvolvimento do trabalho e avaliação, o desempenho de um sistema que recompensa, entre outros. Bom, falando agora sobre o capítulo 6, vou estar trazendo aqui algumas informações de estudo sobre fundamentos de organização, elementos do processo de organização. A organização nada mais é do que reunir, organizar os recursos humanos e materiais da empresa para alcançar as metas desejadas. Essa é a função da organização, sendo uma das etapas mais difíceis, funções administrativas, já que diz respeito a decisões cujo alcance e consequências são difíceis de antecipar. As quatro funções administrativas, planejamento, organização e controle, devem ser vistas como esforços interligados
dessa racionalização do processo de trabalho em organização. Então, o objetivo final da função de organizar é a criação de condições para que os objetivos estratégicos possam ser alcançados, e a organização estabelece como fazer. Para finalizar a organização, é a função da administração responsável pela distribuição de tarefas e recursos pelos membros da empresa e pela definição de quem tem autoridade sobre quem, quando e onde deve-se tomar decisões. São elementos do processo de organização: definição do grau desejável de especialização do trabalho, que permita ganhar eficiência, definição da cadeia de comando, definição da amplitude de controle ideal, definição dos critérios de departamentalização, definição do grau desejável de centralização e definição do grau desejável de formalização. Dando sequência à apresentação do capítulo número 6, o estudo do livro nos mostra que o poder da estrutura organizacional está relacionado à distribuição e exercício dentro de uma organização e detém forte influência na forma como as decisões são tomadas, como as responsabilidades são atribuídas e a autoridade é estabelecida, com o propósito de controlar as atividades da empresa de forma que os indivíduos se conformem às exigências da organização. Ou seja, a base da estrutura organizacional reside no exercício do poder. E o texto explica que desde Weber, a autoridade racional legal se fundamenta em normas estabelecidas por um regulamento reconhecido e aceito por todos os membros da organização, de forma que a legitimidade nas bases da autoridade racional legal decorre da aceitação da regra impessoal de cada membro da organização. E ele apresenta duas bases de autoridade que diferem os diversos tipos de autoridade. São elas a autoridade de linha, que é típica dos gestores diretamente responsáveis por toda a cadeia de comando e por alcançar o objetivo da organização, e a autoridade de assessoria, que é sobre quem tem o conhecimento e experiência em um determinado assunto e é reconhecido como referência ou especialista nessa área. E essa autoridade é quem fornece a orientação, conselhos e informações para ajudar as outras pessoas a tomar decisões mais precisas. Contudo, a autoridade não é a única manifestação de poder nas organizações. O conceito de poder é mais abrangente que o conceito de autoridade, visto que pessoas sem nenhuma autoridade têm, às vezes, muito poder na organização. Visto que quem tem autoridade tem poder, mas nem todo poder deriva da autoridade. Dito isto, a gente pode entender que o poder está mais relacionado à personalidade do que a um cargo autoritário, já que, em sua essência, o poder se refere à capacidade de exercer influência sobre uma pessoa ou um grupo, de forma a alterar o seu comportamento. E o texto ele mostra pra gente a definição de alguns diferentes tipos de poder, como o poder de recompensa, que resulta da capacidade de retribuição, o poder legítimo, que é detido pela posição hierárquica e de posse de uma autoridade formal, e, entre outros, o poder carismático, que é associado a uma imagem altamente favorável, capaz de fazer com que os outros acreditem e admirem as suas ideias. E dessa forma a gente entende que autoridade refere-se ao direito ou legitimidade de exercer o poder, enquanto o poder é a capacidade de influenciar ou controlar outras pessoas ou situações. Em resumo, a autoridade é a base legal ou formal para exercer o poder, enquanto o poder é a capacidade real de exercê-lo.
Capítulo 6. Modelo organizacionais. O modelo organizacionais, de forma genérica, é uma estrutura que pode ser assumida por organização. Esse modelo é dependente de características de organização, do contexto no qual opera consequentemente. Os modelos são diversos e dependentes de um conjunto de fatores internos e externos. Possivelmente distinguir as ideias dos modelos, que são dois tipos de ideias: mecanicista e orgânico. O modelo mecanicista é o modelo mais próximo da ideia burocrática de Weber, que é a característica de um tipo de organização no qual predomina tarefas de natureza rotineira. É um foco na hierarquia, na cadeia de comando e declínio, no qual a comunicação laterais de mais espontânea e os fatores mais pouco atônico das relações interpessoais que atende às formas da filosofia da administração eficaz e os critérios de desempenho, tais como eficiência, que previsibilidade da aversão de risco, priorizam as formas de departamento funcionais do desempenho de cada função. Já os modelos orgânico é característica de modelos ágeis e leves, capazes de responder de forma mais rápida e criativa os desafios do ambiente. E cada vez mais uma máquina orgânica procura imitar um organismo vivo, mais flexível na dinâmica da sua capacidade e na resposta de adaptação. A filosofia da administração eficaz é o critério do desempenho eficiente, da adaptabilidade e o excessivo da sensibilidade de mudanças. O objetivo são definir ampla participação de decisões compartilhada entre os administradores e seus subordinados. Condicionante da estrutura condicionais. A decisão certa de um desenho é uma estrutura mais adequada que deve se levar considerações dos fatores que o influenciam. Segundo a teoria contingental, para cada fator, interno e externo, haverá um modelo de estrutura que permite maximizar o desempenho das organizações. Os papéis fundamentais para o administrador é assegurar o alinhamento e o parâmetro de estrutura e os fatores do contexto que desenham uma estrutura organizacionais adequada. As opções de estrutura de hierarquia vertical e flexível é o horizonte que deve se refletir a análise e apurar a influência. Os fatores contingentais da estrutura organizacionais. A estratégia de um ambiente tecnológico é a produção de dimensão de organização de alguns fatores. Vamos falar agora sobre o capítulo número 7, que traz o estudo sobre direção. A direção é a função da administração que está relacionada a todas as atividades organizacionais. Envolve a interação entre os gestores e trabalhadores, ou seja, dirigir significa orientar os esforços individuais para um propósito comum. E diferente das outras funções da administração, a direção é interpessoal e ela está relacionada com a administração das relações entre os membros organizacionais e a organização. E o estudo do livro traz a contribuição de MacGregor, que desenvolveu uma das primeiras tentativas para entender o comportamento das pessoas dentro das organizações. E ele classificou as teorias organizacionais de acordo com pressupostos distintos acerca das naturezas humanas. Ele afirmou que, subjacente a qualquer ação gerencial, existe suposições sobre a natureza dos trabalhadores que ele denominou de teoria X e teoria Y. Isso significa que cada administrador deve possuir uma concepção própria a respeito de seus subordinados, que condicionará a forma como ele dirige os seus subordinados. A teoria X, ela resume uma visão de natureza humana segundo a qual as pessoas são preguiçosas, evitam o trabalho e não gostam de assumir responsabilidades. Os administradores que compartilham esse pressuposto
tendem a dirigir e controlar os trabalhadores de forma mais rígida e autocrática. A teoria Y, ela parte do pressuposto de que o trabalho é inerente à vida das pessoas, as quais obtêm satisfação intrínseca em suas atividades. Os administradores que compartilham esse pressuposto tendem a administrar de forma participativa e a oferecer novas possibilidades e desafios aos seus trabalhadores. E a forma como os indivíduos dentro de uma organização são influenciados e orientados para alcançar os objetivos estabelecidos pela direção da empresa está intrínseco ao tipo de comportamento dentro da organização. Ou seja, a base conceitual para o desenvolvimento da direção nas organizações é o comportamento organizacional, que é uma área do conhecimento multidisciplinar cujo objetivo principal é a análise das ações e comportamento das pessoas dentro da organização. O comportamento organizacional é o conhecimento sustentado em grande parte pelas contribuições da psicologia e da sociologia, mas podem advir também das disciplinas como antropologia, economia, ética, entre outros. E a partir deste conhecimento, o estudo do livro difere o comportamento individual do comportamento em grupo. O comportamento individual abrange aspectos como atitude, personalidade, percepção e aprendizagem e pode ser compreendido sobre o prisma da psicologia. Já o comportamento em grupo envolve aspectos como papéis, as normas, os status e a coesão, cujas principais contribuições advêm da sociologia e da psicologia social. A compreensão do comportamento organizacional é uma condição necessária para que os administradores possam entender, explicar e prever o comportamento das pessoas na organização. O administrador ele deve procurar entender por que as pessoas respondem a certas medidas e não às outras, o que motiva, por que engajam em determinados comportamentos e evitam outros, para, a partir daí, definirem quais estilos de liderança mais se adequam a determinadas situações específicas. Sobre o comportamento individual, partindo do pressuposto de que, de modo geral, os administradores precisam entender o comportamento dos trabalhadores para aumentar a produtividade, evitar o absteísmo e reduzir a rotatividade da força de trabalho, o texto traz uma análise baseada na individualidade de cada membro da organização, que estuda a personalidade, a percepção, as atitudes e a aprendizagem de cada um. E o estudo dos livros nos mostra que algumas pesquisas recentes têm demonstrado que os resultados seriam melhores se os administradores focassem sua atenção no que realmente ajudaria os funcionários a serem mais produtivos. Por exemplo, ao invés de focar na satisfação, os gestores deveriam focar no comprometimento, uma vez que pessoas comprometidas com a organização estão dispostas a fazer mais por elas. E agora o Michael vai dar continuidade aí, falando sobre as bases do comportamento em grupo e a motivação. Bom, agora sobre o capítulo 7, vou falar sobre base do comportamento em grupo nas organizações e sobre a motivação. Sobre a base do comportamento em grupo, nas organizações existem grupos formais e informais. O grupo formal se estrutura em torno de tarefas específicas e busca alcançar objetivos específicos com base em determinada distribuição de autoridades e responsabilidades. E um dos tipos de grupos mais comuns eu posso citar o grupo de comando. Já os grupos informais surgem naturalmente no âmbito das organizações, por razões diferentes das instrumentais, como convívio social,
amizades, afetos ou interesses. E 4 dimensões representam os principais fundamentos para compreender o comportamento em grupo nas organizações, que são eles: os papéis desempenhados por seus membros, as normas que guiam seu comportamento, os sistemas de status e, no final, a coesão do grupo. Agora, falando sobre motivação. Ela pode ser definida como a predisposição individual para exercer esforço que busquem o alcance de metas organizacionais, condicionada pela capacidade de esses esforços satisfazerem simultaneamente alguma necessidade individual. 3 elementos podem se destacar nessa definição de motivação, que são eles: o esforço, metas organizacionais e as necessidades. Capítulo 7. Liderança. A motivação responsável pela compatibilização, sendo dos objetivos individuais organizacionais, é natural que seja uma das mais importantes e desafiadoras das tarefas de um administrador. Mesmo com todas as técnicas e teorias a seu dispor, nem todos os administradores obtêm o mesmo resultado na motivação dos seus subordinados. Isso acontece porque alguns líderes não são eficazes. A liderança e seus papéis do administrador está intimamente relacionada à direção e à motivação dos membros organizacionais. Conceito de liderança. A liderança é um conceito que comprove a difícil definição. É um contexto do administração, é a liderança que pode ser definida como um processo social e dirigir e influenciar comportamentos dos membros das organizações, levando à realização de determinados objetivos. 3 elementos podem ser destacados nessa definição da liderança: pessoas, poder e influência. A liderança é um conceito relacionado com a utilização de poderes que parte do líder envolver uma distribuição de desigualdade do poder. A influência do administrador é consubordinada à autoridade formal determinada pelas suposições que ocupam nas estruturas organizacionais. Estilo da Universidade de Iowa. 3 estilos foram identificados: o estilo autocrático, característica pela centralização de autoridade no processo na tomada de decisões, pela determinação de autoridade que forma dos membros do trabalho, pela baixa renda de participação dos funcionários. O estilo democrático distinguir a participação de envolvimento dos funcionários no processo da tomada de decisões, pela delegação e autoridade, pela decisão do conjunto de forma de membros do trabalho. E o estilo de laissez-faire é a evidência pela total liberdade dada aos funcionários para decidir e executar o trabalho de forma como acham correto. É a única forma dos líderes responsáveis dividir a disponibilidade dos recursos necessários. Estudo da Universidade de Michigan. As 2 dimensões do comportamento de liderança foram definidas para orientar as pessoas e orientar as produções. Os líderes que orientam as pessoas enfocam no relacionamento interpessoais e respeitam e consideram-se os indivíduos das organizações. Para que os líderes que orientam a produção eficaz no aspecto tecnológico, dadas as tarefas que consistem nos membros organizacionais, apenas por meio de fins. E os primeiros pesquisadores que partiram presuporam os estilos de liderança os opostos da antagônicos, ou seja, os administrador que orienta para a tarefa do orientar para as pessoas.
Substituto de liderança. Esse substituto de liderança pode ser caracterizado como os seguidores e a tarefa das organizações. Por exemplo, a liderança orienta para que as pessoas que menos relevantes, como os seguidores, já fazem parte de um grupo social e coeso que interage com o trabalho, intrinsecantemente satisfatório e motivador. Entretanto, os líderes orientam para as tarefas do subordinado, pois a situação característica pela existência das regras e procedimentos que formalizam quando o subordinado tem muitas experiência e capacidade. Teoria de liderança transformacionais. A liderança da teoria de análise até o momento se baseia no relacionamento entre líderes e subordinado. No entanto, existe um motivo que focalizam e não o comportamento dos líderes perante os seguidores, mas em si os tipos de recompensa que os líderes oferecem, e define dois tipos de líderes, que são transicionais e o transformacionais. Bom, agora falando um pouco sobre o capítulo 8, vou falar aqui sobre fundamentos de controle e os tipos de controle. O controle diz respeito aos esforços exercidos pelos gestores e usa informações relativas na execução das atividades organizacionais, facilitando a detecção de problemas, desvios e possibilitando a sua correção. E o controle é a última das quatro funções da administração a ser analisada, sendo que esta é a função que encerra o ciclo das quatro funções da administração, dando consistência ao processo de administração. O controle apresenta duas atribuições essenciais, que é o monitoramento, que compara o desempenho real com o desempenho planejado, e a correção de qualquer desvio significativo, caso se conclua que as atividades estão sendo executadas de tal forma que não conduzam ao alcance dos objetivos definidos. E é importante citar a orientação de controle, que traz o controle de mercado, o controle burocrático e o controle de clã. E agora falando sobre os tipos de controle, que são o controle preventivo, controle simultâneo e o controle posterior. O controle preventivo consiste na antecipação dos problemas que poderão ocorrer, em vez de resolvê-los depois que acontecem. O controle simultâneo corrige problemas à medida que ocorrem. O controle posterior avalia o desempenho de uma atividade ou processo após sua realização. Capítulo 8. Processo de controle. A função do controle é tal como a função da administrativa, que pode ser conceitual como um processo, uma vez que se refere a uma série de etapas que buscam assegurar uma organização para alcançar seus objetivos. Trata-se de um processo de coleta de informação que está sujeita dirigidamente a tomar decisões adequadas e acertar o rumo na organização. Como qualquer outro processo, controle está sujeito a mudanças contínuas. A falha no reconhecimento da natureza procedural é a função do controle do executivo a cometer erros graves na administração. O processo pode ser dividido em 4 etapas: o estabelecimento de parâmetro do desempenho, a medição do desempenho real, a comparação do desempenho observado nos parâmetros estabelecido e a implementação da medição de ajuste do desempenho de parâmetros. Ou grupos formais e informais. Para um administrador possa controlar as atividades, ele deve saber as expectativas das organizações em relação às atividades que serão controladas. Um parâmetro de desempenho ou um padrão de desempenho define essa expectativa, explicitando o nível de desempenho esperando dadas tarefas organizacional. O parâmetro de desempenho são responsáveis por fornecer os critérios de avaliação que permite medir a comparação do desempenho real. O estabelecimento parâmetro que possa possibilidade de avaliar o desempenho para manter de maneira eficaz e tomar decisões corretivas sempre que verificar os desvios.
Medição de desempenho real é assegurar as etapas do processo de controle e a medição de desempenho real, e que consiste em monitoramento no acompanhamento da execução da atividade organizacionais. Trata-se de um processo de produção de informação essencial para avaliação do processo de direção aos seus objetivos. Uma ação corretiva pode ser classificada como o seguinte modo: a ação corretiva imediata são as que têm o objetivo de corrigir no momento da sua ocorrência para manter o nível de desempenho, que possam ter um caráter emergenciais. A ação corretiva básica são aquelas cujo objetivo é identificar as fontes de desvio no modo de corrigir a causa uma vez dos efeitos e tem o caráter mais preventivo de corretivo. O sistema de controle. O sistema de controle pode ser definido como coordenadores de regras, princípios de práticas que interagem de forma regular e previsível, que buscam coletas de informações essenciais para o processo de controle. Além disso, pode gerar e transmitir informações relativas a questões financeiras, contábeis, gerenciais, comerciais, operacionais, entre outras. O desenho de um sistema de controle. O desenho de um sistema de controle coexiste na definição do procedimento de ferramenta, na coleta de processamento, na apresentação de informação sobre o andamento das atividades organizacionais. Para que as atividades sejam eficientes, um sistema deve se apresentar as seguintes características: precisão, rapidez, economia, flexibilidade, inteligibilidade, aceitação, critérios múltiplos e razoáveis, foco na estratégia, ênfase nas execuções e doação de medidas corretivas. A precisão, que diz respeito à confiabilidade, é a informação gerada pelo sistema de controle. O sistema de controle que é preciso para que gere as informações válidas. Além disso, a utilização de pouco parâmetro facilita na manipulação de resultados, levando uma avaliação não realista do desempenho. O instrumento de controle do desempenho organizacional são as ferramentas utilizadas para monitorar, medir e avaliar o desempenho de uma organização em relação aos seus objetivos e metas. Eles fornecem informações importantes para a tomada de decisão e o aprimoramento contínuo do desempenho da organização. E os administradores usam diferentes instrumentos e métodos de controle para lidar com as diversas atividades e elementos das organizações. Entre eles, a gente vai falar sobre o sistema financeiro, o sistema de informação gerencial, a auditoria, o sistema de Balanced Scorecard e o sistema de backmarking. O sistema financeiro é a mais tradicional forma de controle do desempenho organizacional. Isso porque o objetivo da maioria das organizações é de obter lucro e os indicadores financeiros são de fácil mensuração e controle. Eles medem os impactos financeiros das atividades, indicando os parâmetros de geração de lucro, eficiência e produtividade. E além de ressaltar os impactos de desempenho da organização, os índices do sistema financeiro também são usados para analisar fatores externos como os concorrentes, os fornecedores e clientes, e outros ramos dos setores da economia. No segmento do sistema de informação gerencial, uma vez que a informação é a chave de toda atividade gerencial, para melhorar a eficiência e a eficácia do controle do desempenho, a organização utiliza-se de sistemas de controles que organizam e fornecem informações de forma útil e fácil. E no texto, o texto cita sobre o SIGS, que é um sistema que auxilia os gestores que, através dos registros diários, geram uma base de dados confiável e de fácil acesso, promovendo maior agilidade
na tomada de decisões, de forma a desenvolver medidas corretivas sempre que forem verificados inconstâncias em relação aos seus objetivos finais. E quanto aos processos de verificação, o texto apresenta o sistema de auditoria que diz respeito ao exame parcial, sistemático e independente que tem o objetivo de avaliar a eficiência e a eficácia de vários sistemas de uma organização. A auditoria, ela pode ser interna ou externa. A auditoria interna é realizada por profissionais da própria organização para avaliar e melhorar os processos internos, identificar riscos e garantir o cumprimento das políticas e regimentos internos. Já a auditoria externa é realizada por profissionais independentes contratados pela organização para avaliar a precisão e a confiabilidade das demonstrações financeiras e fornecer uma opinião imparcial sobre elas. Sobre o Balanced Scorecard, aprendemos que é uma ferramenta que busca equilibrar as estratégias organizacionais de forma a garantir que os objetivos estratégicos sejam alcançados. Ou seja, é uma metodologia de gestão estratégica que visa medir o desenvolvimento de uma organização através de indicadores financeiros e não financeiros, com perspectivas financeiras diante de clientes, de processos internos e aprendizados e crescimento. E por fim temos o sistema de benchmarking, que é um processo de comparação e aprendizado, no qual as organizações buscam identificar as melhores práticas e os desempenhos de outras organizações líderes em determinadas áreas. É uma forma de buscar referências externas para melhorar o desempenho e a eficiência da própria organização. E partindo para o próximo tópico sobre o fator humano no processo de controle, é importante lembrar que toda organização é composta por pessoas e que os sistemas de controle são desenhados para regir o comportamento delas. E sabemos que tentar controlar o comportamento dos membros de uma organização gera problemas, resistências e controvérsias que também devem ser consideradas pelos administradores, pois mesmo que as empresas detenham um alto investimento nos sistemas de automação, o que vai garantir a eficácia ou a ineficiência de uma organização é o fator humano. Ou seja, são as pessoas que irão decidir se vão ou não respeitar os procedimentos de controle daquela organização. O sistema de controle estabelece uma relação entre o desempenho e a remuneração que pode incentivar o funcionário a colaborar mais. Contudo, a melhora no desempenho individual não é a única consequência do sistema de controle, quando as pesquisas mostram que os sistemas de controle podem levar a um sistema disfuncional de cada indivíduo. E essas consequências, elas incluem o comportamento burocrático, o comportamento tático e a resistência ao trabalho. O comportamento burocrático pode resultar em consequências funcionais negativas, como rigidez, lentidão ou falta de inovação. O comportamento tático, ele pode levar a conflitos e competições internas, afetando negativamente a eficiência e a cooperação. A resistência ao trabalho pode resultar em baixa produtividade e falta de comprometimento por parte dos funcionários. E é importante que o administrador entenda e gerencie esses aspectos para garantir um controle eficaz em um ambiente de trabalho saudável, vista
pela perspectiva de controle, a função do administrador é atingir os objetivos da organização por meio do trabalho coordenado de outras pessoas. E eles fazem uso de diversas técnicas de controle comportamental que buscam verificar se os funcionários estão realizando aquilo que a organização espera deles. E entre as principais técnicas de controle comportamental, a gente destaca que se inicia lá no recrutamento e na seleção de cada funcionário, né? Aí vem a disciplina, a supervisão direta e o desempenho individual de cada pessoa. Por fim, vamos finalizar esse estudo falando das tendências contemporâneas de controle, que, de acordo com os escritores, por suas amplas ramificações, elas despertam acaloradas discussões. Pois bem, entre as várias questões discutidas atualmente, destacam-se duas tendências contemporâneas que são apresentadas em dois processos. O primeiro, de como controlar o desempenho em um contexto que exige flexibilidade e agilidade às organizações, e como responder às pressões para controlar o desenvolvimento socioambiental das organizações. No contexto atual de negócios, diferente das organizações burocráticas que eram caracterizadas por controle rígido, temos uma demanda cada vez maior de desburocratização, abrindo um espaço mais flexível e ágil como requisito para absorver um mundo globalizado e competitivo. Nas organizações contemporâneas, os gestores não podem gastar seu tempo acompanhando permanentemente o que os seus subordinados estão fazendo. Para isso, alguns autores defendem que, além dos sistemas tradicionais de controle, as organizações precisam de outros três, que são os sistemas de crença, os sistemas delimitadores e os sistemas interativos de controle. O sistema de crença é o conjunto de ideias, valores e princípios de uma pessoa ou um grupo que são adotados como verdadeiros e fundamentais para sua decisão e comportamento. Os sistemas delimitados são estruturas ou limites estabelecidos por uma pessoa ou grupo para definir o que é aceitável ou não em termos de comportamento, crenças e valores. No sistema interativo de controle, são os mecanismos ou processos utilizados por uma pessoa ou grupo para regular e influenciar o comportamento dos membros do sistema, geralmente através de normas, regras ou sanções. Outra tendência contemporânea é o controle do desempenho socioambiental. Essa tendência nasce como consequência da pressão de diferentes stakeholders, como, entre outros, são os consumidores ou a interferência do governo, de forma que os indicadores tornam possível a avaliação da responsabilidade socioambiental da empresa. Os stakeholders são pessoas ou um grupo de pessoas que têm interesse ou são afetados por uma organização. Geralmente, eles desejam que as empresas sejam bem-sucedidas, sustentáveis e éticas. E eles podem ter expectativas específicas, como retorno financeiro para os acionistas, produtos de qualidade para os clientes, condições de trabalho justas para os funcionários e impacto positivo na comunidade. Porém, eles são criticados quando as suas demandas ou expectativas não são atendidas pelas empresas. E isso ocorre quando nas empresas há uma falta de transparência ou as práticas são antiéticas, quando acontece um impacto negativo no meio ambiente ou uma desigualdade de salários, entre outros problemas. Além disso, alguns stakeholders podem ter interesses conflitantes, o que pode levar a críticas e a conflitos.
E cabe às empresas desenvolver técnicas que possam diminuir o impacto que essas pessoas internas ou externas podem levar a empresa a sofrer de maneira negativa. E assim a gente chega ao final desta apresentação. Esperamos, eu, Ana Paula, a Karine Macedo e o Mical, a gente espera ter agradado aí a expectativa do nosso avaliador e esperamos também ter despertado a quem chegou até o fim deste vídeo algum interesse nos estudos e conceitos e os desafios do estudo da administração. Muito obrigada.